Olá. Bom, essa coisa que vocês estão vendo aí é o controle que eu estou desenvolvendo para um drone. Ele é composto por joysticks, né? Controle de direção e aceleração. Alguns botões, né? On/off para controle de algumas funções no carro. É, Aqui tem um encoder. Esse encoder ele é responsável por fazer algumas calibragens no veículo, né? Dando potência ou alinhamentos, né? Digamos assim. Ele é composto também por uma tela LCD. Essa tela LCD ela imprime algumas variáveis, né, importantes de temperatura, no caso que eu escolhi, pode ser qualquer coisa. No caso eu escolhi as temperaturas, né, que com isso eu consigo saber como que os motores, né, estão se comportando, né, se caso estiver superaquecendo eu consiga tomar alguma ação. Claro, né, que tem meios de proteção. Caso ele entre em temperatura, né, sobre temperatura, ele desliga, né? O driver se encarrega de fazer isso, me retornando um aviso que for interrompido por um motivo lá. Pode ser corrente, né, excesso de corrente, ou excesso de tensão, ou esse surto de temperatura aí. Também temos um display de certo segmento, né? São vários deles. Cada um, né, responsável por imprimir uma variável diferente no carro, né? Por exemplo, este aqui, ele está mostrando a tensão do controle, que eu acho importante, né? Saber o quanto de energia, né, a bateria tem. Aqui tá marcando 3.5, é só para mim ter uma ideia que ele está medindo alguma coisa, né? Que ele está recebendo algo. Mas futuramente ele vai ser modificado e ele vai ser adequado, né, para uma medida de 0 a 100%. Que conforme vai caindo a tensão da bateria, ele dá um retorno de 0 a 100 e eu consigo saber o quanto de energia tem. Eu vou pensar também em um jeito de colocar isso em tempo. A tempo seria muito útil, sabe? Tempo de trabalho médio, né? Que não dá para saber exatamente, né? Enfim, aí o de cima ele faz o mesmo serviço que esse aqui, só que no carro. Ele vai medir a tensão da bateria, que alimenta todo o sistema lá, né? No caso, os motores, os drivers, as placas, né, eletrônicas que tem nele. Ele dá um retorno para mim, também de 0 a 100%, que também vou trabalhar ele em tempo. Mas como tem motores, né, essa coisa fica bem inconstante. O controle já é mais fácil, né, porque praticamente tudo aqui é constante, né? Não tem nada que precisa de uma potência extra, sei lá, instantânea, né? Igual os motores, né? Que você pede para acelerar de uma vez, então ele puxa mais corrente. Bom, aqui podemos usar RPM, não sei. Eu estava pensando em usar para medir distância de alguns objetos ou outros veículos, não sei. Vou pensar ainda um pouquinho mais como que eu vou implementar isso. E isso aqui seria a velocidade. Esse displayzinho aqui ficaria responsável pela velocidade. Não sei se dá para ver no vídeo, mas ele está piscando. Ele pisca porque o meu controle, né, o que seria o transmissor, ele procura o receptor. E como o receptor ele está offline, igual essa tela aqui nos informa, ele não mede nada. Igual, pode ver que temperatura do motor 1, temperatura do motor 2, temperatura do driver 2, não marca nada, porque essas informações é vinda do veículo. E como ele está offline, eu não tenho que pegar as medidas. Essa potência mínima aqui seria a potência que eu achei legal colocar, que é para mandar uma quantidade X de potência, né? Aqui tá em %, né? Mas dentro no código ele transforma essa medida de 100% de porcentagem, né? Que tá aqui, de 0 a 255, que é o PWM, que é a informação que o driver precisa para fazer os motores funcionarem, que é a modulação lá de pulso. Essa potência aqui, ó, ela é do carro. A quantidade de potência instantânea que ele está gastando no momento. Possivelmente, né, futuramente eu vou colocar um sistema de data logger
para ele gravar todas essas medidas aqui e levantar um gráfico para mim. Assim eu consigo saber se eu consigo fazer um aprimoramento de hardware, de software, não sei, às vezes baterias, às vezes está durando pouco ou frita muito, sabe, sei lá. Eu posso trocar bateria ou tipo de hardware, talvez os motores, por exemplo, que ele pode estar consumindo potência excessiva demais para o veículo que eu estou usando, né, pelo peso que ele transporta. Enfim, bom, o encoder é esse aqui, esse carinha aqui, carinha aqui, ele controla o LCD. Então, se a gente apertar aqui, ó, ele não vai fazer nada lá. Então, o que que a gente precisa? Apertar esse botão e segurar por um tempo. Pronto. Aí ele entra no modo de edição de algumas variáveis. Eu fiz isso, né, com o encoder para caso a gente não aperte o botão, né, por acidente, ele não acaba entendendo que a gente quer modificar a variável. Então, se a gente apertar e segurar, então mostra para o microcontrolador que realmente você quer fazer uma tarefa. Enfim, aí tem algumas variáveis, né? Isso aqui são as medidas do joystick. No caso aqui é o esquerdo, ele faz todas as medidas aqui. Então eu vou mexendo aqui, ó, e ele vai registrando lá, tanto em X quanto em Y. Aí essa medida que está à direita, eu consigo editar. Eu achei melhor fazer isso, né? Porque por alguma razão, essa leitura que dá na esquerda, que é essa dinâmica aqui, ó, que ela vai mexendo, ela muda. Às vezes ela fica mais alta, às vezes mais baixa. Então, provavelmente deve ser pela temperatura, né? Se caso eu tiver um problema, eu venho aqui e edito. Não preciso abrir o código para vir editar. Ele mexe aqui, automático. Então, por exemplo, o carro está andando desalinhado. Então, significa que a informação que o carro está recebendo está desalinhado também, né? Porque ele está pegando essas informações e transmitindo para o carro. Então, eu consigo editar. Para mim editar essas informações, eu clico uma vez no encoder. Ele tem um cliquezinho nele, além de girar. Aí já entra. É bem simples, é só apertar. Aí você pode girar incrementando ou decrementando. E essas informações ficam salvas no microcontrolador. Então eu não preciso vir aqui toda vez editar essas variáveis. E aí para sair eu aperto de novo. Pronto. Pode ver que a seta até parou de piscar. Ela fica piscando mais devagar. Aí editamos aqui. A potência mínima, como eu disse, por exemplo, vamos supor que eu queira mexer o veículo em todas as direções, mas sem acelerar. Então, o que eu pensei? Colocar uma variável de potência para o motor mínima, só necessária para o carro sair da inércia, né, que ele está parado, e começar a se movimentar, no mínima velocidade. Aí pode mudar essa variável. Às vezes eu estou num plano inclinado. Ou seja, eu preciso que essa coisa precisa ser incrementada, né? Aumentar a potência para ele se mover, senão ele não vai mexer. Então, novamente, eu clico e eu consigo editar. Vamos supor que 16% do plano que eu estou, eu consigo já escalar o plano inclinado que eu tiver lá, sem precisar usar o acelerador. Entendeu? É como se fosse, sei lá, um carro em ponto morto, digamos assim, sabe? Com tudo ele engatado. Então ele vai andar bem devagarzinho. Enfim, dá pra voltar também. E pra salvar é só sair. Saindo ele pega essa memória aqui, essa variável, né? E salva na memória. E fica lá até você mudar. Então mesmo que se você desligar o equipamento, ela vai continuar lá. Aí você consegue editar as outras informações apenas rotacionando, né, o encoder. Se quiser voltar, também ele volta. Você tá aqui, quer ir pro primeiro, você pode vir aqui. Ou você quer editar o último, você vem aqui. Só girando mesmo o encoder, ele já consegue fazer isso. Aí eu vou apertar, eu consigo editar e salvar quando sair. Enfim, esse HL seria tipo um controle de luminosidade que eu coloquei também no carro. Como
É um artifício, né? Às vezes eu quero iluminar alguma coisa, mas não gastar tanta potência da bateria. Porque eu não preciso de tanta luz. Sei lá. Então eu posso vir aqui e editar essas variáveis como se fosse um potenciômetro no carro, só que via rádio. Ok? Bom, os botões. Esses botões ele transferem algumas informações para o carro. O carro recebe essa informação e valida e devolve para o controle. Entende? Eu preferi fazer isso porque às vezes acontece falhas, né, bugs, que eu não sei o porquê que está acontecendo. Então eu fiz esse sistema. Então se ele receber a informação, ele devolve. Olha, eu recebi a informação e tá aqui o meu retorno. Então eu estou fazendo o que você está pedindo. Porque às vezes no carro, né, eu estou mandando o comando, só que esse comando não está sendo feito. Mas ele está recebendo, ele está devolvendo. Então deve ser um problema em um outro ponto. Aí fica mais fácil para encontrar essas falhas. E aqui é os LEDs do retorno. Então se eu apertar qualquer botão agora, ele não vai funcionar, porque ele precisa que o carro esteja ligado para devolver essa informação. Bom, agora vamos levantar o sistema. Já vai ver aqui que vai subir. Para sair dessa tela de edição, é só eu apertar o botão de novo, né, do encoder, e segurar por um tempo. Aí ele sai e já volta no monitoramento. E pode ver lá que o 15, que é a potência mínima que eu tinha ditado anteriormente, já foi alterada. E os LEDs continuam ali piscando. Bom, agora vamos subir o sistema. Pronto. Agora ele já consegue puxar algumas informações do carro. Essa temperatura aqui dos motores eu preciso calibrar. Estou encarando muita dificuldade para calibrar esses bichinhos aqui, porque dois ficam muito bom. Mas esses aqui eles mudam constantemente, eu não sei o porquê. Depois eu preciso ver isso, o porquê que acontece. E o display de certo segmento já parou de piscar. Aqui ele informa uma variável qualquer que eu escrevi lá no receptor, só para mim ter uma ideia, né, que ele está enviando. Isso aqui é a temperatura, a tensão que ele está medindo no carro. É claro que essa coisa aqui vai mudar. E aqui é a mesma coisa, né? Só estou mandando uma variável só por exemplo, né? Porque aqui está tudo estático. Eu não tenho um carro físico pronto, né? Só tenho o receptor dele. E aqui é o receptor. Ele tem a fita LED. Essas fitas LEDs aqui, ela vai ser distribuída ao redor do carro. E esses dois aqui simularia as lanternas do carro, como se ele tivesse ligado. Realmente ele está ligado, como se fosse um retorno para mim que ele está funcionando. E agora sim, se eu apertar qualquer um desses botões aqui, ele valida para mim e devolve o retorno. Olha, ele recebeu a informação e devolve para mim. E todos os outros também. Aí algumas funções no carro que esses switches fazem. Eu tenho lanterna. Claro, né, que tá tudo junto aqui, né, porque eu não cortei. Mas seria 3 para cada lado do carro. Também eu vou estudar, né, se eu tenho espaço físico para isso. Eu não vi essa parte ainda. E esse botão aqui seria esse aqui no caso, né? Ele acende e lá ele não faz nada, ou seja, tem algum problema, porque era para ele fazer alguma coisa, mas por alguma razão ele não tá fazendo. Aí a gente vê no display, a gente vai no modo edição, que é aquela lanterna lá que não funciona. Então a gente vê aqui que ele está em 2%, e 2% é insuficiente para fazer o LED ligar. Então vamos colocar aqui em 10%. Acredito que já vai funcionar. Aí só para sair. Aí já salva e fica lá. Agora sim, se eu apertar o botão, ele vai ligar. E é 10%, né? Quanto mais você subir, né, mais brilhante fica. Mas, porém, né, ele gasta mais bateria também. Aí tem algumas features, né, que tem nesses switches desses joysticks. Que você clica e ele tem seta. Ó.
Ele tem dois, né? Que é um pra frente e o outro pra trás, né? E a mesma coisa se eu apertar pro outro lado. Aqui eu apertei o mesmo botão. Aqui, ó. Os dois não acendem ao mesmo tempo. Eu digo os dois lados do carro. Ele não acende ao mesmo tempo. Então ele só tem uma seta. Então eu quero virar pra direita, ele vai pra direita. E eu quero virar pra esquerda, ele vira pra esquerda. E no controle é a mesma coisa. Ele acende um LEDzinho pra mim, informando que a seta, né, está funcionando. E eu tenho um ruído também. Um ruído não, né? Que o Giovanni não gosta que chama de ruído. É tipo como se fosse um som. Porque ruído pra ele é como se fosse uma interferência. E inverte também. Agora, se quiser pisca-alerta, eu teria que apertar esse botão aqui por um tempo. Acho que eu calculei ali em média meio segundo, se eu não me engano. Ó. Agora os dois lados acendem ao mesmo tempo. E aqui também. É a mesma coisa. Aí para desligar, eu posso clicar em qualquer um dos dois joysticks que ele desliga. Aí, aqui desliga também. Aí, quando o sistema cai, que ele pode cair pela falha de bateria, né? Ou quando ele entra em alguma interferência, pode ser também, ou pela distância. Às vezes ele tá tão longe que ele não consegue entregar o, os sinais, né? Os sinais da telemetria. Então ele falha. Então quando isso acontece, o meu display informa. Vamos derrubar o sistema agora. Pronto. Ele acusou aqui pra mim que agora ele tá offline e não recebe mais nada. Aí com isso eu consigo tomar alguma atitude. Ou eu corro atrás dele, ou sei lá, se ele estiver perto eu carrego as baterias, recarrego, né, as baterias de alguma maneira, ou troco elas. Pode ser também. Bom, e é isso. Essa coisa é feia, né? Claro. Eu vou trocar por uma PCB. Tô planejando uma PCBzinha bem compacta, né? Que consiga comportar todos esses componentes aí de forma adequada, que seja fácil de substituí-los caso haja necessidade. E é isso. Valeu.